falar sobre Leonardo Fibonacci, o matemático italiano. Eu vou falar sobre a biografia dele. Ele nasceu em 1170 e faleceu em 1250. Foi um matemático italiano de grande influência da Idade Média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da Idade Média. Introduziu os algarismos arábicos na Europa e descobriu a sequência de Fibonacci. Leonardo Fibonacci nasceu em Pisa, filho de Guglielmo de Fibonacci, um próspero mercador. Acompanhou as atividades do pai no porto de Pisa, que mantinha grande influência no comércio do Mediterrâneo, através das atividades de comércio alfandegário. Fibonacci tomou contato com a matemática hindu e árabe, praticada no comércio oriental, sob a proteção do imperador Frederico II, e por ter resolvido problemas matemáticos da corte. Fibonacci aprofundou seus estudos sobre matemática, avaliando que os algarismos arábicos seriam mais eficientes que os números romanos para cálculos aritméticos. Isso fez com que o matemático pudesse viver apenas dos estudos e pesquisa. Aos 32 anos, Fibonacci aplicou o livro Liber Abaci, responsável pela disseminação dos números hindu-arábicos na Europa. Outros livros importantes do matemático pratica geometria e diminuias sobre aritmética comercial e comentário ao livro X de Os Elementos de Euclides. Não se tem informações comparadas da vida de Fibonacci depois de 1228. Como prestou grande serviço à cidade de Pisa, o matemático possuiu uma estátua em sua homenagem, localizada na Galeria Ocidental do Camposanto. Olá, meu nome é Ana Paula, estudo no Colégio Adventista de Botafogo e estou no primeiro ano. Hoje eu vou falar sobre sequências de Fibonacci, a importância da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma série de números em que cada número é a soma dos dois números anteriores. Embora a sequência em si não tenha muita aplicação prática, ela é encontrada em muitos lugares da natureza, como em espirais de côncavas, galáxias, furacões e até mesmo em nosso próprio corpo. A sequência permite que a distribuição dos elementos em uma estrutura seja otimizada, maximizando sua eficiência e resiliência. A presença da sequência de Fibonacci na natureza é um exemplo da incrível complexidade e harmonia da natureza. E como as leis da matemática e da geometria estão presentes em toda parte ao nosso redor. Além disso, a sequência de Fibonacci tem aplicações em muitas áreas, como na análise técnica, no mercado financeiro, na teoria dos jogos, na criptografia e na computação gráfica. A sequência também é usada em muitas outras áreas, como na música, na arte e na literatura. Vou explicar sobre a sequência de Fibonacci no dia a dia. Aqui temos ingredientes que somados podem formar mais de um elemento no caso de sanduíches. Se pegarmos o pão francês e colocar o queijo, vira o pão com queijo. O pão com queijo é o resultado da soma de dois elementos, pegando o pão com queijo e esquentando, gera o queijo quente.
Outro exemplo, usando o pão de forma e colocando queijo e presunto, temos um misto, mas ele pode ser quente ou frio. Mais um exemplo é o pão e adicionar a mortadela. Desta forma, dá para fazer alguns tipos de sanduíches apenas variando os elementos ou unindo todos os elementos e formando um super sanduíche. Agora eu vou falar um pouco sobre a sequência de Fibonacci. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que viveu na época da Idade Média. Isso aqui, pessoal, é a sequência de Fibonacci. Começa 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. E essa sequência, ela é infinita. Pessoal, agora eu vou explicar como funciona essa sequência. Ao chegar do segundo termo, o próximo termo será a soma dos dois anteriores. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 2 é igual a 3, 2 mais 3 é igual a 5 e 3 mais 5 é igual a 8 e assim por diante. Como toda sequência numérica, a sequência de Fibonacci obedece a uma função, que é essa aqui. F de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Agora vamos testar essa função. Vamos achar o oitavo e o nono termo. Vamos começar pelo oitavo. Aqui é 8, f de 8 igual a f de 8 menos 1 mais f de 8 menos 2. 8 menos 1 é 7. E quem é o sétimo termo é o 13. E depois, 8 menos 2 igual a 6. Quem é o sexto termo é o 8. Então, 13 mais 8 igual a 21. Bom, já achamos o f de 8, agora vamos achar o f de 9. O que eu fiz? Eu coloquei f de 9 igual a f de 9 menos 1 mais f de 9 menos 2. 9 menos 1 igual a 8. E quem é o 8? 21. Depois, 9 menos 2 é igual a 7. Quem é o sétimo termo? É o 13. Então, 21 mais 13 é igual a 34. Então é isso, pessoal. É assim que funciona a sequência de Fibonacci. O próximo termo será a soma dos dois anteriores. Bom, sobre a proporção áurea, para poder compreender ela, o seu conceito, nós temos que imaginar primeiro um segmento A e B e um ponto C, porém pertencendo a esse segmento com a distância menor até o B do que para o A, ou seja, uma distância entre A e C grande e uma distância pequena entre C e B. Se a razão entre o segmento A e B e o segmento A e C for exatamente igual, a mesma razão entre o segmento A e C e B, então é dito que os segmentos A e C e B estão na mesma proporção, na proporção áurea, né? E essa razão ela resulta em uma constante real e racional, que é representada por uma letra grega chamada φ, que é essa daqui que está aparecendo na tela, que também recebe o nome de número de ouro, ou seja, AB sobre AC igual a AC sobre CB igual
a φ, que φ é igual a 1,6 aproximadamente. Bom, agora falando um pouco sobre os números de ouro. Bom, sobre os números de ouro, como eu falei anteriormente, o número de ouro π, a sua constante racional representa a proporção áurea. Então, existe uma conexão entre esse número e a sequência de Fibonacci. Então, pode-se perceber que a razão entre o n-º termo da sequência de Fibonacci e seu antecessor, eles tendem ao número de ouro, que à medida que eles se tornam assim, números naturais, n cada vez maiores, né? Que números naturais são representados por n. Por exemplo, a razão entre o terceiro e o segundo termo é igual a 2 dividido por 1 igual a 2. A razão entre o quarto e o terceiro termo, 3 dividido por 2 igual a 1,5. A razão entre o quinto e o quarto termo vai dar 5 sobre 3, aproximadamente 1,6. Aí começamos o número de ouro da sequência de Fibonacci. Por exemplo, 6 dividido por 5, se nós formos olhar assim, vai dar 1,6. 7, o termo 7 e o termo 8, por exemplo, 13 dividido por 8, vai dar 1,6 aproximadamente. 21 dividido por 13, que seria do termo oitavo e o sétimo termo, daria aproximadamente 1,6. Nono e oitavo termo, 34 dividido por 21, seria 1,6. E assim vai. E à medida que n aumenta, que o número aumenta, né? As razões entre os termos consecutivos da sequência de Fibonacci, eles tendem a dar o número de ouro. E sempre iremos calcular com a fórmula Fn sobre Fn menos 1, que vai ser um número maior que φ, que será 1,6 aproximadamente, ou seja, o número de ouro da sequência de Fibonacci. Falando um pouco agora sobre o retângulo de ouro. O retângulo de ouro, primeiro nós temos que imaginar um triângulo cujas pontas sejam A, B, C e D. De um modo que, ao retirar desse retângulo o quadrado AFED, nós ficaremos com um retângulo restando, que seria BCEF, as suas pontas. A semelhança bem parecida com o retângulo inicial, porém no formato menor. Bom, se essas condições forem cumpridas, o retângulo original ABCD será chamado de retângulo áureo ou retângulo de ouro, uma vez que os segmentos AF e FB estarão em uma proporção áurea. E a partir dessa decomposição do retângulo original, será possível continuar dividindo os retângulos que vão surgindo, de modo a criar uma sequência de retângulos de ouro. Agora, já a espiral de Fibonacci, ela surge quando nós conectamos as diagonais dos quadrados presentes nos retângulos de ouro através de arcos de circunferência.